Meu cordial e fraterno abraço e cumprimento a todos os presentes. Declaro aberta a audiência pública que irá discutir a situação que se encontram os atendimentos e estruturas das unidades de saúde no município de Florianópolis. Quero registrar a presença do vereador Lino Pérez, da qual compõe a mesa conosco, a presença do secretário adjunto de saúde, o amigo e irmão Sandro Andretti, Marcos Pinar, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a presença do Núvio, diretor de atenção da Saúde Municipal de Florianópolis. Quero justificar a ausência do proponente deste requerimento, o vereador Pedrão. Ele me ligou, teve um mal-estar agora no período da manhã e não pôde comparecer, mas me passou todas as informações necessárias e acompanha de forma televisiva e pelo Facebook tudo que vem acontecendo aqui. Fatalmente irá encaminhar por WhatsApp as suas perguntas, que é um vereador atuante e sempre encaminha. O vereador Dalmo, que é o nosso presidente da comissão, ele está numa reunião agora no norte da ilha, e o vereador Renato, que teve uma reunião agora na Casan, um assunto da Lagoa da Conceição, e pediu para justificar a sua ausência. Eu quero registrar a presença do Ronaldo Pereira, da Secretaria Municipal de Saúde, Luciano Elias, também da Secretaria, a Aparecida Coelho, do Conselho Municipal de Saúde, o Walter, do Conselho de Saúde do Rio Tavares, o Mar Carlos Pereira, do Conselho Municipal de Saúde, a Karen, também do Conselho de Saúde da Costeira do Pirajubaé, o Wilson, do Conselho Local de Saúde do Rio Tavares, Canan Cruz, do gabinete do vereador Dinho, o Edson, que acabou não... assinou como Edson, perdão. A Letícia, do gabinete do vereador Miltinho Barcelos. Eram esses as pessoas registradas até o presente momento. Bom, meus amigos, a dinâmica será o seguinte: apresentaremos alguns dados sobre a situação dos postos de saúde e de atendimento no município. Posteriormente, abriremos a palavra para os inscritos. Está encerrado as inscrições para a fala. Posteriormente, a Secretaria Municipal de Saúde fará suas considerações. Inicialmente, então, quero passar a palavra para os membros da mesa. Inicialmente, o vereador Lino Pérez, que aqui compõe, a palavra é sua, vereador Lino, por até 2 minutos, um tempo razoável para esse início. Vereador Lino, a palavra é sua. Bem, em nome da mesa aqui, cumprimento o nosso presidente em exercício, Fábio Braga, os demais representantes do governo municipal, e também ao Marcos Pinar, e aos demais lideranças aqui presentes, né, e membros do Conselho da Saúde. Bom, estamos acompanhando o mandato já há algum tempo sobre essa situação da saúde, que está numa situação quase de UTI, de queda já da arrecadação, não é arrecadação, aí que entra a discussão, né? Existe a porcentagem mínima de 15%, mas na outra gestão já havia problemas, e agora, até final do mês passado, estava abaixo da porcentagem mínima. Claro que isso aí é uma média, você acompanha a média, depois a média anual, mas já se colocou, acho que mais uma audiência pública aqui, inclusive reuniões ampliadas, o protesto, a revolta, o descontentamento dos membros do Conselho da Saúde sobre como é que estão a situação dos postos de saúde, né, com uma fila enorme de problema dos exames, problema de equipamentos, enfim, que é uma área, bom, delicada. Há outras áreas podemos até questionar, enfim, podemos até discutir de não aplicação, às vezes, imediata das porcentagens, mas na área da saúde não tem como, está a vida em jogo. Embora há ações mais recentes da Prefeitura tentando, vamos dizer, aliviar um pouco esse dramático problema que vem se arrastando desde a gestão anterior. Então, nesse sentido, acho que hoje é importante que a gente tome uma ação mais... Claro que o quadro que eu entendi é da situação da saúde, é o diagnóstico. O vereador Pedrão tem nessa mesma direção, eu parabenizo. Mas eu acho que isso aqui tem que ser, senhor presidente, a gente avançar a partir do que se encaminhou das reuniões anteriores. Eu faria essa... Porque senão aqui da sensação parece que está se voltando o pessoal diagnosticar e não sair do lugar. O que eu entendi, está aqui os representantes, vão falar daqui a pouco, de lá para cá a Prefeitura tomou ação, né? O Paraná, enfim, eu não sei quanto que foi isso, dessa ação de tentar diminuir esse impacto
grave de acúmulo de problema sério nos postos de saúde, enfim. Então é isso, eu estou acompanhando aqui, quero saber qual o nível de resposta para a gente tomar uma ação efetiva nessa direção. Então, fico aguardando, quero escutar para a gente, no final, ter um encaminhamento efetivo nessa direção. Obrigado. Obrigado, vereador Lino, pela presença e pelas palavras iniciais. Passo a palavra agora ao vereador Vanderlei Farias Lela, também signatário do requerimento 379/2017. Vereador Lela, sua palavra inicial por até 2 minutos, para fazer uma abertura. A palavra é sua. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Desculpem chegar agora em cima da hora, já ter iniciado a audiência pública. Nós estávamos também em reunião nas oficinas que a gente está preparando, e o seminário em relação à discussão do Carnaval de Florianópolis, para auxiliar o Executivo em relação a essa política pública na área da cultura também, tanto Carnaval de bairro como Carnaval Centro, em torno de Praça 15 e Carnaval de Passarela, que sempre é muito polêmico, causa alguns problemas. A gente tem alguns históricos na cidade em relação a essa política pública e a Câmara não pode se furtar de estar buscando o debate e tentar melhorar também, anualmente, esse trabalho na cidade. Presidente, esse requerimento, quando tivemos a oportunidade de apresentar em plenário, são 2 requerimentos aprovados em plenário, foi de um momento importante que nós começamos a avaliar, junto aos conselhos locais de saúde, e principalmente do nosso mandato, do meu gabinete, quando nós tivemos a oportunidade de participar dentro do plenário da Câmara, onde o secretário de Saúde estava presente, e os conselheiros também estavam presentes, e me assustou um dado de que o Executivo tinha aplicado até aquele momento apenas 11,36% do recurso do orçamento do município. E a primeira pergunta que eu faço, embora o secretário não está presente, mas temos o secretário adjunto, né, presente aqui, queria cumprimentá-lo. Perdão, o nome é o Sandro Andretti, lembrei agora, desculpa, Sandro. E primeiro questionamento que eu faço, hoje, agora, novembro, hoje é dia 14 de novembro, setembro? Então, alô, agora sim. Problema técnico. Mas voltando aqui ao questionamento que eu estava fazendo ao secretário adjunto de Saúde, em relação aos números que foram apresentados naquele dia na reunião do Conselho, né, dos conselheiros de saúde, em que foi apresentado que o município estava utilizando até aquele momento 11,36%, e agora nós estamos em setembro, 9 meses da atual gestão, do prefeito Jean Loureiro, e a pergunta que eu faço, a primeira, para depois a gente poder discorrer dos assuntos que são comuns em todos os postos de saúde e UPA da nossa cidade, também não é diferente dos problemas que são enfrentados pela população, que é em relação, qual o número hoje, exato? Quantos por cento hoje a Prefeitura está investindo em saúde no nosso município? Esse é o primeiro questionamento que eu faço para que a gente possa discutir e ouvir depois os conselheiros também que estão aqui presentes. Bom, obrigado, vereador Lela. Aliás, já faço, inclusive, um requerimento de audiência pública inovador para que a Casa e a Presidência e a Mesa tomem uma providência seríssima com relação ao microfone, ao sistema de microfone da Casa, que está insuportável, né? Então, já faço um requerimento em audiência pública com 3 vereadores inscritos. Acredito que o vereador Lino e o vereador Lela estão comigo nessa, para que a diretoria faça urgentemente uma solicitação para arrumar e investir no sistema de microfonia, que assim é impossível.
Bom, dando continuidade, eu passo a... Passo a palavra agora, então, ao senhor Marcos Pinar, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Marcos, primeiro tenta utilizar este microfone. Se não der, a gente tenta esse. Se não der, a gente tenta aquele. E se não der, a gente faz no gogó, mas nós vamos fazer audiência pública. A palavra é sua por até 2 minutos. Para... Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Eu sou, na verdade, vereador Fábio, eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, porque ainda no Conselho Municipal de Saúde o presidente é o secretário, né? Então, nós estamos aqui como vice-presidente. Quando o secretário não está, o vice assume. Como o secretário não está, então pode ser chamado de presidente por ele não estar aqui nesse momento. Eu queria fazer um resgate histórico, um pouquinho, sobre a nossa luta da saúde, para a gente entender o porquê que a gente está aqui, por que a gente pede orçamento. Porque parece que é um pedido invasivo, um pedido que... Por que a gente quer um certo valor, né? Então, a gente lembra de uma conferência, a última Conferência Municipal de Saúde, de 2014, nós tivemos, 2015 a conferência, nós tivemos participando 1.045 pessoas nessa conferência. Então, a Sociedade de Saúde de Florianópolis discutiu saúde com 1.045 pessoas em 3 dias, aonde nós tiramos a política que nós gostaríamos de construir na saúde de Florianópolis. Nos anos de 2011 e 2012, o nosso orçamento estava próximo de 21%. Existia de planejamento desse orçamento que o nosso orçamento daquela época chegasse hoje, com certeza, aos 25%. Eu lembro, porque a gente trabalhou muito na organização desse planejamento e sabíamos que, para conseguir dar conta de todas as demandas da saúde que vinham, porque a nossa saúde tinha melhorado melhorou muito a sua qualidade, e para continuar o serviço e ampliar e melhorar essa qualidade, o orçamento que precisava estarmos hoje era de 25%. O que aconteceu? Nós tivemos a última gestão. Na última gestão foi mantido esse orçamento em torno de 19 e 20 até o último ano. Esse ano, que a gente chama que foi o ano derradeiro, foi o ano passado. No ano passado, houve um corte na saúde, onde o orçamento caiu, na média de 19, caiu para 16,73. Essa queda do orçamento está fazendo tudo o que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, quando não tem medicamento nos postos, quando falta insumos, quando os postos estão parados na construção, sem orçamento, se você tem um orçamento de 19, você corta para 16, em alguma coisa ele vai aparecer. Então, ele apareceu aonde? Apareceu na ponta, nos postos de saúde. E aí, o Conselho Municipal de Saúde, desde o ano passado, vem conversando com o prefeito, tanto o prefeito anterior, como nós também gostaríamos de conversar com esse prefeito atual, que nós estamos tentando uma audiência pública desde janeiro com ele. E não conseguimos ainda ser atendidos por ele. Para dizer o quê? Que nós queremos um orçamento, e aí quando a gente vem aqui e fala orçamento de 23% na saúde para a LOA, as pessoas falam, não, mas por que vocês querem 23%? Porque a gente está fazendo as contas. Se a gente não tiver 23%, a gente não vai recuperar o que foi perdido o ano passado. Essa é a matemática. E se a gente não tiver um orçamento sólido na saúde, nós não vamos dar conta do que nós tínhamos. Nós tínhamos um cobertor há 4 anos atrás, o filho cresceu e o cobertor ficou menor. Então, esse é o nosso problema hoje dentro da saúde. O que o Conselho Municipal de Saúde está fazendo? Né? Nós não estamos parados, nós estamos aqui hoje, desde terça-feira, inclusive eu ainda não consegui conversar com alguns vereadores, inclusive um que está aqui na mesa, o vereador Lela, também não conseguimos ainda falar com o vereador Pedrão, porque não deu tempo, mas nós estamos pedindo, na LOA, que cada vereador retire de uma emenda de R$40 mil para a saúde, para que isso pode nos ajudar a, numa certa forma, ajudar nesse orçamento. Resolve? Não, mas ameniza a dor, ameniza o problema. Então, vários vereadores já sinalizaram positivamente, o vereador Dalmo, o vereador Lino Pérez, o vereador o Herádio, o vereador Tiago Silva, agora, através da sua assessoria, também confirmou. Já conversamos também com o vereador Fábio Braga, com todos os vereadores pedindo esses R$40 mil de emenda, que é a melhor emenda que tem, gente. Nós estamos pedindo uma emenda para um órgão
público. Nós não estamos pedindo uma emenda para algo que vai ser mal gastado, a gente está pedindo uma emenda aonde esse Conselho Municipal de Saúde e Conselho Local de Saúde vai fiscalizar. Isso vai direto para as pessoas. Então, é esse o nosso pedido também, que nós já estamos pedindo na LOA para isso. Estamos reforçando, porque a LOA está sendo apresentada com 19%. A gente sabe o seguinte, gente, foi falado pelo vereador Lela, no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre, só foram aplicados na saúde 11%. Longe do constitucional dos 15%. Mesmo que a prefeitura repasse um valor maior, isso não vai conseguir aliviar os estragos que a gente passou. Então, a gente já está pedindo os 23%, porque é a maneira que a gente tem, do ano que vem, de ter uma política de saúde. O orçamento, quando foi planejado, a gente até conversa, a equipe de financiamento da Secretaria, quando fez o que é necessário para a saúde, deu 23%. Então, a gente não está falando com falta de números, a gente está falando porque é aquilo, a gente sabe o que a gente está precisando, a gente sabe o que a gente está querendo. Uma outra coisa, vereadores, que a gente tem a necessidade de fazer, inclusive já conversei com o secretário adjunto sobre isso. A saúde não pode ficar no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro recebendo 11, e no mês de dezembro a gente faz um repasse que cubra isso. Por quê? Porque janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, tem remédio, tem exames, tem todos esses trabalhos. Então a gente gostaria que as câmaras de vereadores já fizessem uma lei que fosse mais ou menos na seguinte linha, que se o orçamento da LOA for aprovado nos 23, ou nos 21, ou nos 19 que a gente está falando, que todo mês a prefeitura tenha que fazer o repasse do valor que foi aprovado, e não ficar no valor abaixo, e depois, em dezembro, coloca um valor a maior. Então, for aprovado 23%, então em janeiro passa 23% para a Secretaria de Saúde, em fevereiro passa 23%, em março passa 23%. Por quê? Porque quando chegar a próxima gestão, a gente não vai ter mais esse perigo, porque é lei. E é assim que se consegue as coisas. A educação, hoje, tem 30% do orçamento. Por quê? Porque virou lei. Se não virar lei, a gente vai vir aqui, a gente vai reclamar, mas não é lei. A partir do momento que for lei, a gente tem como exigir que se cumpra isso. Então, eu acho que eu falei um pouco das demandas, mas eu acredito que muitos companheiros e companheiras vão falar das demandas, mas a gente sabe hoje que nós estamos com demandas nos postos de saúde, nós estamos com demandas graves nos próprios CAPs, onde houve corte, por exemplo, dos passes das pessoas que precisam desse ônibus, e a gente sabe que a pessoa que está sem trabalho, ela está sem esse ônibus, ela tem sem dinheiro para vir fazer o seu tratamento, isso vai prejudicar o seu tratamento. Então, quando a gente está dizendo que a saúde precisa de orçamento, não é simplesmente um mero acaso. A gente está dizendo que a saúde é uma coisa que mexe na vida das pessoas e dos munícipes. Então, a gente está aqui reforçando o pedido na LOA para que o nosso orçamento do ano que vem seja de 23%. É isso que o Conselho Municipal e os Conselhos Locais de Saúde, que estão todos presentes, inclusive que estamos querendo. E reforçamos, vereador Fábio, já que o vereador Dalmo não esteve, a gente respeitou também, porque o prefeito Jean esteve afastado de licença por esses 15 dias, mas nós, na última reunião que nós tivemos, a reunião da saúde, nós pedimos uma audiência pública do Conselho Municipal e os Conselhos Locais com o prefeito Jean para a gente discutir sobre o orçamento. Então, a gente está reforçando essa audiência com o prefeito e os vereadores da Comissão de Saúde para que a gente possa discutir o orçamento. Obrigado. Obrigado, presidente. Marcos Pinar Marcão, pela sua fala lúcida, técnica, pontual e extremamente republicana e democrática. Não tenho dúvida que o prefeito Jean Loureiro atende pedidos com tratamento desta forma e da forma que o senhor vem conduzindo o Conselho. Não tenho dúvida que o prefeito Jean Loureiro atenderá a demanda solicitada. Questão de ordem, vereador Lino Pérez. Não, é só para retificar ali uma fala minha, que eu coloquei 15%, né? Isso aí foi, mas agora no mínimo é 19%, 20%. E a outra questão que eu queria colocar também, que nós encaminhamos o nosso mandato, e também o vereador Lela, é que fosse 23% na última votação da diretriz. Infelizmente, não aprovaram no plenário. Então, nós estamos com esse problema. Das diretrizes já apontou já com um problema. Então, na LOA, espero que recupere esses 23%, pelo menos. Isso é um ponto que eu queria destacar aqui, porque já houve uma perda aí na hora da votação das diretrizes orçamentárias. E o outro ponto é com relação, acho muito bem lembrado, a questão do efeito cumulativo. Não são iguais às outras áreas, como a cultura, por exemplo. Nesse caso, o efeito é imediato e o impacto que tem. Então, acho que é uma bela iniciativa isso. Tem um mecanismo de reposição mensal e não acumular para o final do ano. Então, acho que acho que podemos pensar em torno dessa medida em termos legislativos, né? Então, esse é o ponto.
Obrigado, vereador Lino. Questão de ordem, vereador Lela. Senhor presidente, queria cumprimentar o Marcos Pinar, que de uma forma bem rápida e sucinta ele conseguiu sintetizar a situação que a gente se encontra e até para poder dar sequência na audiência pública. Como encaminhamento, já gostaria de deixar consignado, Vossa Excelência, que preside essa audiência pública, que a Comissão de Saúde possa solicitar imediatamente uma reunião do Conselho, uma audiência com o prefeito, né, junto do Conselho Municipal de Saúde. E haja vista que o Marcos mesmo acabou de apresentar, de que desde o início do ano estão aguardando uma reunião com o prefeito e até agora não teve resposta positiva. Estamos em setembro, 9 meses. Não é possível que o prefeito até agora não tenha tido tempo na agenda de receber o Conselho Municipal de Saúde. As pessoas que realmente estão na ponta e conhecem os problemas e podem ajudar muito o prefeito nesse momento difícil que a cidade vive. Esse é o primeiro encaminhamento, presidente. E eu quero aqui enfatizar justamente em relação aos números de percentual na LDO, em que o nosso mandato também, com o próprio vereador Lino, também pôde consignar a solicitação de que pudéssemos ter aprovado 23% para a saúde. Aconteceu até uma coisa meio inédita, eu acho, na Câmara, que a minha emenda sumiu. Não sei se os conselheiros lembram. A emenda sumiu, não foi apresentada a emenda, o relator na comissão de orçamento não conseguiu apresentar porque a emenda tinha sumido, não constava ali, sendo que ela foi apresentada de forma correta, dentro do período, dentro do prazo estabelecido pelo regimento, pelo cronograma da comissão de orçamento, e a comissão tinha a indicação de 23% tinha sumido da nossa emenda. E depois, através de requerimentos, em plenário, ela foi apensada, e depois de 2 ou 3 sessões é que foi botado em votação e, infelizmente, mais uma vez, a emenda foi derrubada. Então, só para que conste, para lembrar aí, para que as pessoas possam lembrar de que quão difícil esse ano foi travar aí uma batalha para que a gente pudesse ter mais recursos na LDO. Embora, mesmo que seja 19% hoje, né? A gente está vendo que o governo está, nessa forma, ainda aplicando bem menos do que estabelece a lei. É lei. É obrigação, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é dos vereadores, o dinheiro é dos munícipes, e precisa retornar aos munícipes, e de forma que o Executivo possa apresentar a política pública de saúde com qualidade. Obrigado, vereador Lela. Sua demanda será apresentada na Comissão de Saúde. Não tenho dúvida que o presidente Dalmo irá despachar para um ofício da comissão solicitando uma reunião do prefeito Jean Loureiro com a Comissão de Saúde. Nesses termos republicanos, democráticos, educados, que a gente vem conduzindo essa audiência pública, e o secretário Sandro será o porta-voz para comunicar. Acredito que o prefeito, inclusive, deve estar vendo na televisão, mas o secretário Sandro, que competente como é, eu sei que vai levar ao conhecimento do prefeito Jean Loureiro a forma ordeira, educada, republicana e democrática da qual a audiência pública foi conduzida, com todos os membros do Conselho de Saúde, locais e o Conselho Municipal. Retomando, requerimento 379, que solicita pela Casa Legislativa, que trate da situação de saúde no município de Florianópolis, haja vista as frequentes reclamações dos cidadãos acerca do estado em que os postos de saúde se encontram, a ausência de médicos, a ausência de medicamentos e longas filas de espera para consultas, entre outros fatores. Requerimento 379 é assinado pelo vereador Pedro de Alcis Silvestre, vereador Pedrão, Renato da Farmácia, vereador Vanderlei Farias Ulela e Marcos José de Abreu Marquito do PSOL. Apensado também o requerimento 436, que requer discussão acerca da situação que se encontra nos atendimentos e estruturas das unidades de saúde do nosso município. Requerimento 436, este assinado pelo vereador Vanderlei Farias Ulela, que se encontra na mesa com a gente. Bom, faremos agora, então, fazer um registro, presidente. Posso fazer o registro, o vereador sim. Pedrão pediu para que fizesse a justificativa da sua ausência, que ele passou mal no início da tarde e foi para o médico para poder diagnosticar o que aconteceu com ele aí. Deve ter tido uma indisposição. Obrigado, vereador Leila. Já havíamos feito a justificativa, inclusive o vereador Pedrão já mandou um WhatsApp para o João, dizendo que está nos acompanhando via Facebook e televisão ainda aqui no posto de saúde. E não só não me disse se ainda está sendo bem atendido ou não, mas daqui a pouco ele já deve encaminhar a mensagem crítica, como é. Se demorar, você já sabe o que aconteceu. Bom, agradeço a Jerusa pela presteza em conseguir a apresentação. Passo a palavra, então, ao Luciano, que é da Secretaria Municipal de Saúde, para que faça a apresentação dos números e dados
no nosso PowerPoint. Passo o microfone para o senhor tem o tempo de 5 minutos, poderei prorrogar por mais 5, se caso necessário. A palavra é sua, use da melhor forma possível para toda a audiência pública. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Luciano, sou assessor orçamentário da Secretaria Municipal de Saúde. Na verdade, o convite feito à minha pessoa foi para assistir a essa audiência pública, mas por solicitação do próprio secretário dos vereadores, a gente vai fazer uma apresentação especificamente da parte orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, né? Essa apresentação, ela foi uma apresentação voltada para a CAOF, Comissão de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro do próprio Conselho Municipal de Saúde. Então, ela, na verdade, é uma apresentação que ela já exige um conhecimento, mesmo que básico, da parte orçamentária e financeira de órgãos públicos, especificamente. Então, na verdade, eu até vou me delongar um pouco mais na apresentação, para explicar para vocês essas questões um pouco mais básicas, para depois a gente compreender toda essa parte de percentual aplicado, como que se calcula esse percentual, que é muito mais complexo do que meramente um número, né? O nosso orçamento, então, ele está montado em formato de cascata, de acordo com a própria Lei 4.320. Então, nós separamos o nosso orçamento por órgão, no nosso caso, especificamente, um único órgão, o Fundo Municipal de Saúde, e por unidades administrativas. O Ministério da Saúde separou, então, as receitas destinadas aos fundos municipais de saúde nos blocos de financiamento. Então, nós temos uma sequência de blocos de financiamento que nós enquadramos no nosso orçamento como unidades. Então, a gente vai ter no nosso orçamento a unidade de atenção básica, a unidade de média e alta complexidade, unidade de vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão e estruturação do SUS e, por fim, 2 unidades que nós identificamos a necessidade de criar, que é a unidade denominada Fundo Municipal de Saúde, onde nós alocamos todas as despesas que não são consideradas ações de serviço público em saúde, e uma unidade chamada Bloco de Recursos Transversais, que são aquelas despesas que a gente não consegue enquadrar nos blocos definidos pelo próprio Ministério de Saúde. Pode passar, por favor? Acho que essa parte a gente pode resumir para não ficar tão maçante a apresentação. Mais 2 slides, por favor. O próximo. Aí. Essa apresentação, então, ela é uma apresentação que ela é muito densa. É difícil fazer esse tipo de apresentação. A gente faz a cada 4 meses na própria prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. E eu peço a compreensão de vocês quanto à questão de facilidade de visualização. Ela não tem nenhuma facilidade de visualização dos números, mas porque se a gente deixar os números isolados, a gente perde o entendimento do todo que está sendo demonstrado aqui. Então, nessa primeira tabela, a gente tem a separação de todas as fontes de recurso, que vocês podem observar na primeira coluna. Temos as codificações e, na sequência, a nomenclatura da fonte de recurso. Todas essas primeiras fontes de recurso, as 6 primeiras especificamente, que terminam com a codificação 11, são recursos que vêm do Ministério de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis, separado pelos respectivos blocos que eu acabei de comentar com vocês. Então, a primeira fonte de recurso, que é a da atenção básica, a gente pode observar na segunda coluna que nós fechamos o ano passado com um superávit financeiro de aproximadamente 2.400.000. Na segunda fonte de recurso, que é o recurso vindo do Ministério especificamente para o bloco de média e alta complexidade, a gente também fechou com superávit, aproximadamente 5 milhões, e o mesmo se repete para as outras fontes de recurso, com exceção de 2 delas. A quarta fonte de recurso que aparece ali, codificação 0411, a assistência farmacêutica, nós fechamos com um déficit orçamentário, de R$227 mil aproximadamente. E no recurso do Estado, a 7ª linha que aparece, codificação 030, Secretaria de Estado da Saúde, nós fechamos também com um déficit orçamentário de R$407 mil. Esses 2 déficits eles têm uma justificativa, que é a mesma justificativa, na verdade. No ano passado, nós tivemos uma série de dificuldades de arrecadação do Estado. O Estado chegou a atrasar 8 meses os repasses para o Fundo Municipal de Saúde. Esse atraso, fazendo uma ressalva, se repete esse ano. Nós já estamos 6 meses em atraso dos recursos do Estado. E
E o recurso do Estado, basicamente, cerca de 70% do recurso do Estado nós utilizamos para a compra de medicamento. Aí acontece a tripartite, né? A compra de medicamento ela deveria se dar com 33% de recurso próprio, 33% de recurso do Estado e 33% de recurso da União. Como não houve o repasse do Estado, como houve um atraso, nós então sobrecarregamos o recurso do município e o recurso da União para ainda, de qualquer forma, comprar, adquirir o medicamento e distribuir para a população. Então, nós sobrecarregamos o recurso da quarta linha, assistência farmacêutica, a ponto de fecharmos com um déficit orçamentário de R$ 227 mil. Somando todas as fontes de recurso, então, a gente consegue observar no final da segunda coluna que nós fechamos o exercício 2016, ou seja, iniciamos o exercício 2017, exercício atual, com aproximadamente R$ 16 milhões de superávit. Na sequência, na terceira coluna, a gente consegue observar a execução da receita. O que seria essa execução da receita? O que nós arrecadamos no primeiro quadrimestre de 2017. Então, ali, esses valores somados, eles mostram toda a arrecadação do Fundo Municipal de Saúde, desde a esfera da União, do Estado e do município, nos meses de janeiro até o final de agosto de 2017. A gente consegue observar, então, ao final dessa coluna, que nós arrecadamos nesse exercício, até o mês de agosto, aproximadamente R$ 166 milhões. Resumidamente, então, eu posso dizer para vocês o seguinte: somando os valores que nós tínhamos de superávit do início do exercício, ou seja, os 16 milhões 642 mil, com os 162 milhões que foram arrecadados esse ano, nós temos um montante que a gente poderia ter executado até o momento atual. Quando eu digo momento atual, entende-se 31 de agosto de 2017, já que essa apresentação seria para o segundo quadrimestre, finalização do segundo quadrimestre. Na quarta coluna, nós já temos a contraposição. Até agora a gente estava falando de receita. E agora a gente vai começar a falar de despesa, então. Na quarta coluna, a gente apresenta a despesa liquidada. E aí alguns vão se perguntar por que é liquidada, por que não é empenhada e paga. Eu preciso explicar, então, para vocês que os órgãos públicos, toda despesa de um órgão público, ela tem 3 estágios. Primeiro, o empenho, que seria um contato com um fornecedor para entrega de material ou prestação de serviço. Depois, a liquidação, que seria a verificação do material entregue ou do serviço prestado. E, por fim, o pagamento. Não condiria, então, a gente colocar aqui a despesa empenhada, porque boa parte da despesa empenhada ela é solicitada para o fornecedor e, por algum motivo, não acontece. Então, esse valor ele é mais maleável. A despesa liquidada, por hora, na verdade, ela é uma despesa que já foi verificado o material ou o serviço prestado, então não existe mais... Até existe possibilidade de anulação, mas é quase nula essa possibilidade. Ela é muito mais sustentável do que a despesa empenhada. Então, por isso, a gente coloca a despesa liquidada nesse caso aqui, para fazer a contraposição com a receita, e não a despesa empenhada ou a despesa paga. A gente consegue observar, então, somando todas as fontes de recurso, na última linha, né, da quarta coluna, que nós executamos aproximadamente R$ 176 milhões de despesas liquidadas nesse período, né, nos 2 primeiros quadrimestres. A última coluna, então, nós temos uma situação atual que demonstra um déficit ou superávit em cada uma das fontes de recurso. Novamente, a gente encontra aqui um déficit em 2 fontes de recurso, da mesma forma que eu comentei anteriormente no final do exercício 2016. E, nesse caso, são 2 as fontes de recurso que têm déficit orçamentário. A primeira, a assistência farmacêutica, pelo mesmo motivo que eu comentei de 2016. Nós estamos há 6 meses com atraso dos repasses do Estado para o Fundo Municipal de Saúde. Então, nós estamos sobrecarregando as despesas, especificamente com medicamento, na fonte de recurso própria, transferências da Prefeitura, e na fonte de recurso de transferências da União para assistência farmacêutica. Então, por isso, a gente consegue observar um déficit orçamentário de aproximadamente 126 milhões, na quarta linha, e um déficit orçamentário de 16 milhões 196 mil de recurso próprio. Aqui vale uma outra ressalva. Por isso que eu comentei que a apresentação é extensa. A gente não consegue simplesmente falar números, a gente tem que explicar esses números, né? Nesses 16 milhões de déficit orçamentário na fonte própria, encontra-se também o Fundo de Previdência. Isso foi um alvo de questionamento da própria Comissão de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro, que demonstra o seguinte: nesse exercício 2017, desde janeiro até o mês de agosto,
nós empenhamos 12 milhões, aproximadamente 12 milhões de valores do Fundo de Previdência. Esse valor da Previdência ele já foi aprovado pelo próprio Legislativo, o parcelamento desse valor. Então, essa despesa, ela na verdade não vai entrar integralmente nesse exercício. Ela está empenhada porque existia a intenção de pagamento, mas como foi demonstrado para o Legislativo a impossibilidade de tal, foi aprovado o parcelamento, mas ela ainda consta contabilmente nas nossas despesas. Então, esses 16 milhões, na verdade, 4 deles são de despesas de capital e custeio, que não Fundo de Previdência, e 12 milhões do Fundo de Previdência, que já foi aprovado um parcelamento. Sim. Sobre o déficit ali da assistência farmacêutica, qual o número que está ali que a gente não consegue ver certinho? R$ 125.826,82. Perdão, milhões não, perdão, Não, milhões só na fonte própria. Então, retificando, na fonte de recurso 411, recurso advindo do Ministério para assistência farmacêutica, nós estamos atualmente com déficit de aproximadamente R$126 mil, não milhões. E na fonte de recurso próprias, transferências da Secretaria da Fazenda para o Fundo Municipal de Saúde, nós estamos com 16 milhões de déficit. Somando todas as fontes, a gente ainda está com um valor positivo de R$6 milhões. Agora, como é solicitado pela Lei Complementar 141, a gente precisa demonstrar também as alterações orçamentárias que foram executadas no Fundo Municipal de Saúde. Vamos passar rapidamente essa parte, só demonstrando os totais e os valores de recurso próprio. A primeira coluna a gente tem o mesmo padrão da tabela anterior, separado por todas as fontes de recurso com as suas nomenclaturas. Na segunda coluna nós temos o valor de dotação inicial, o orçamento inicial, que foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual. Então, a gente tem, na fonte de recurso próprio, aproximadamente 212 milhões de reais aprovados. Somando todas as fontes, 335 milhões. Aqui a gente precisa fazer mais um comentário. É extremamente comum entender orçamento e financeiro como sendo uma mesma coisa. Eles são próximos, mas são coisas completamente diferentes. O orçamento, na verdade, ele pode ser entendido como um planejamento financeiro. Então, quando a gente fala que a gente tinha 335 milhões de orçamento para 2017, o que a gente está dizendo é que a gente tinha uma previsão de arrecadação e, consequentemente, uma previsão de execução de despesa também, de 335 milhões. Não necessariamente a gente vai conseguir arrecadar tudo isso. E também existe a possibilidade de a gente arrecadar ainda mais do que o que estava previsto. Não é o que está acontecendo, mas existe essa possibilidade. Atualizando, então, o orçamento, após a gente fazer alguns remanejamentos, algumas alterações, créditos adicionais especiais, de redução também, por aí vai. Nós fechamos, então, atualmente, o segundo quadrimestre, com um orçamento de 209 milhões de recurso próprio, de transferências da Prefeitura, e 344 milhões, somando todas as fontes de recurso. Houve um acréscimo nas fontes de recurso vinculado, no orçamento, e houve uma redução no valor orçado de recurso próprio, da fonte 82. Continuando com a exigência da Lei Complementar 141, aqui a gente mostra todos os valores de despesas empenhadas, liquidadas e pagas, os 3 estágios que eu expliquei para vocês anteriormente. E aqui, eu preciso de novo fazer mais uma inserção, que é o seguinte. Eu expliquei para vocês que a despesa pública ela tem 3 estágios, empenho, liquidação e pagamento, nessa ordem especificamente. Bom, se para liquidar uma despesa eu preciso previamente tê-la empenhado, então na minha apresentação não deveria aparecer um valor liquidado maior do que o empenhado, porque teoricamente essa despesa deveria ter sido empenhada. Nesse caso aqui, nessa planilha, isso vai aparecer diversas vezes, porque essa planilha trata única e exclusivamente do segundo quadrimestre. Então, aqui a gente consegue observar, na primeira linha, que seria recurso do Ministério para Atenção Básica, foi empenhado no segundo quadrimestre aproximadamente 14 milhões, liquidado aproximadamente 16 milhões e pago quase 17 milhões e meio. Por que o liquidado e o pago estão maiores do que o empenhado? Porque houve despesa que foi empenhada no primeiro quadrimestre, mas só foi liquidada agora. Assim como houve despesa que foi empenhada e liquidada no primeiro quadrimestre, mas só foi paga agora. Então,
Quando a gente analisa um único quadrimestre, isso pode acontecer. A gente pode ter um valor pago maior do que o liquidado e um liquidado maior do que o empenhado. Mas quando a gente soma todos os quadrimestres, quando a gente apresenta uma prestação de contas com as despesas executadas no primeiro e no segundo, essa diferença ela vai sumir. Certamente o empenhado vai ser maior ou igual ao liquidado e o liquidado maior ou igual ao pago. Pode passar, José? Aqui a gente sempre traz um gráfico de pizza para ficar bem claro a preciosidade que é do recurso próprio para o Fundo Municipal de Saúde. Vocês conseguem observar aqui que 60% da despesa liquidada no segundo quadrimestre foi com recursos de transferência da Prefeitura, 17% da despesa foi com recurso do Ministério destinado para atenção básica, 20% da despesa com recurso do Ministério destinado para média e alta complexidade, e os outros 4% se distribui entre recursos do Ministério para vigilância em saúde, recursos do Ministério para assistência farmacêutica, os recursos do Ministério diretamente os recursos do Fundo Municipal de Saúde diretamente arrecadados, que são as taxas da vigilância, e o repasse do Estado. O repasse do Estado não chega a dar 1%, na verdade. Pode passar. Aqui foi uma solicitação dos integrantes da CAOF, da Comissão de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro. E aqui a gente começa a resposta do vereador Lela. Essa tabela, ela traz os valores, é uma média aproximada, né, de como deveria se comportar, é até um tanto quanto utópico, depois eu vou explicar para vocês o porquê, mas é uma média de como deveria se comportar os repasses da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde. Então, vocês vão observar na última coluna que os valores são praticamente todos iguais, com exceção do 13º, porque é uma média, como eu comentei com vocês. Logicamente que a receita e nem a despesa são tão lineares assim que a Prefeitura consiga repassar exatamente os mesmos valores a cada mês. Então, por isso, é algo utópico. Mas o total, 208.919.000, deveria ser condizente. Deve ser condizente, é o que está aprovado em Lei Orçamentária Anual para 2017. O repasse da Prefeitura ele se dá através da soma do imposto de renda retido na fonte, no Fundo Municipal de Saúde, e as transferências da Prefeitura. Então, a gente não precisa se ater tanto a essa parte, acho que o foco maior é a última coluna, que é o valor total que deveria ser repassado mensalmente, de forma um tanto quanto utópica. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui a gente traz o que realmente está acontecendo. Então, a gente consegue observar que os valores... Depois a gente vai mostrar um comparativo, vocês não precisam se preocupar com isso agora. Aqui a gente já consegue observar que os valores eles vão estar um pouco mais baixo do que o que estava calculado como média. Próximo slide, por favor. Bom, aqui a primeira coluna é o valor que realmente foi executado de repasse da PMF, e quando eu falo repasse da PMF, subentende-se a transferência mais o imposto de renda retido na fonte. A terceira coluna é a média de acordo com o que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual. E a quarta coluna, a diferença entre os valores definidos pela LOA e os valores realmente executados. Então, a gente consegue observar um déficit bem grande, né? A partir do mês de setembro, a gente tem uma média. Essa média, a partir de setembro, ela é calculada com base nos 4 últimos repasses que aconteceram nesse exercício. Então, para calcular o mês de setembro especificamente, eu utilizei como média agosto, julho e junho, e os outros meses eu utilizei como média agosto, julho, junho e maio. Então, se o comportamento continuar o mesmo, se a média de repasse da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde não se alterar, a gente deve fechar com uma diferença de 51 milhões do que está previsto na LOA para o que está sendo executado de me permita, em percentual. Próximo slide, por favor. Aí a gente precisa explicar agora o que é o percentual. Na verdade, o percentual, no entendimento na verdade, pela própria lei, não é no entendimento, na própria lei, o percentual ele só deve ser analisado no final de um exercício. Por quê? Porque não existe linearidade na receita e nem na despesa. Então, é muito confuso a gente tratar desse percentual na metade do exercício, né? A análise de Tribunal de Contas e a análise do Ministério é única e exclusivamente ao fechamento do exercício. Porém, a gente consegue fazer uma análise do percentual para ver se existe uma discrepância no comportamento.
Então, se a gente começa a analisar nos meses de junho e julho um percentual muito baixo, a gente já começa a identificar que realmente no final do exercício não conseguiremos alcançar o percentual mínimo constitucional de 15%. São dois percentuais que o pessoal confunde muito também. Percentual mínimo, 15%. Percentual de meta aprovado na LOA, 19%. Então, aqui a gente apresenta o valor empenhado com recurso próprio, 129 milhões aproximadamente, e o valor arrecadado pela Prefeitura. Aqui a gente tem também uma projeção. Essa apresentação eu fiz ela hoje pela manhã e eu ainda não tenho acesso à arrecadação da Prefeitura até o mês de agosto. Então eu considerei a arrecadação da Prefeitura executada, realizada até o mês de junho, e o mês de julho e agosto foi feita uma projeção. Então pode ter uma alteração nesse valor de receita arrecadada, mas deve ficar em torno de 800 milhões de reais arrecadado. Então, se a Prefeitura arrecadou 802 milhões de receita restante de impostos, e se foi empenhado na saúde 129 milhões aproximadamente, então nós estamos com um percentual aplicado em saúde de 16,05%. Porém, por uma própria solicitação também da Comissão de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro, a gente tem que fazer a ressalva aqui que 12 milhões são da Previdência, do Fundo de Previdência, que já foi aprovado um parcelamento. Então, provavelmente, ainda neste exercício, a gente deve estornar o valor da Previdência. Não sei em que montante, qual o valor total que vai ser estornado. Mas, por enquanto, então, nós temos 12 milhões de Previdência empenhada e parte disso, ou a sua totalidade, deve ser estornado. Desconsiderando a Previdência, então, o nosso valor empenhado mais real, digamos assim, seria de 116.614.000 reais, o que cairia para um percentual de 14,53%, um pouco abaixo do mínimo constitucional. Uma outra coisa que tem que ser explicada aqui. Poderia acontecer de um gestor não aplicar os 15% até o mês de dezembro, como o Marcão comentou anteriormente, e no mês de dezembro ele fazer um repasse muito grande e empenhar tudo que precisava para alcançar o mínimo percentual. Então, a lei ela já prevê esse tipo de situação e evita esse tipo de situação. Então, o que é considerado para o cálculo do percentual aplicado em saúde? Eles consideram as despesas que entram como restos a pagar, ou seja, tudo aquilo que foi empenhado no exercício, mas que não foi pago, que migrou para o próximo ano, eles consideram dentro do cálculo, desde que tenha recurso financeiro para pagar essa despesa. Então, o que acontece agora? Nesse momento, nós não temos recurso financeiro para pagar toda a despesa empenhada, esses 116.614.000. Teria uma diferença ainda de mais ou menos 4 milhões de reais. É muito difícil fazer esse cálculo de percentual agora, porque essa despesa pode ser paga nessa semana, na semana que vem, é muito dinâmico. Então, a gente pode falar desses 14,53% de percentual, mas a gente tem que ter bem firme na nossa mente, a gente tem que ter o conhecimento de que esse percentual ele é flutuante, né? Pode aumentar e pode diminuir. Bom, mas eu gostaria só de voltar só o quadro, por favor, de novo ali, para que quem está em casa acompanhando. A gente está falando, claro, eu me ative desde o início da audiência pública em relação ao percentual, porque realmente acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde, e naquela oportunidade em plenário ficou destacado que os repasses do Tesouro do município para a saúde estavam aquém da expectativa e, por isso, a política pública em saúde estava sendo um desastre esse ano. Os números aqui eles demonstram realmente uma gravidade, demonstram realmente um reflexo do que a população em casa, quem está acompanhando agora em casa também, os conselheiros estão aqui na audiência pública, eles têm realmente esse reflexo no dia a dia. Com os servidores da saúde, os médicos, com as dificuldades que eles têm relatado, chega para os diversos gabinetes dos vereadores. Nós estamos vendo aqui, tem um mês aqui que foi a maior diferença que teve entre o que estava... A maior diferença foi no mês de planejado, março, 7 milhões. Que era para ter sido repassado para a saúde 16 milhões e 700 mil reais, foram 9 milhões. 7 milhões de diferença. Isso faz uma diferença gigantesca num posto de saúde lá na ponta, ou numa UPA. Tanto que esse ano eu não vi, assim, é claro que a gente sabe da secretária, a gente sabe da dificuldade que o país vem enfrentando, enfim. Mas o percentual mínimo tem que ser respeitado. Ao ponto de postos de saúde estarem faltando papel higiênico, está aqui, nesse número vermelho ali, ó,
Esses números vermelhos ali que nós estamos aqui acompanhando, é o que, para quem está em casa que é leigo, não tem ideia. Você está falando que para nós aqui a gente até consegue entender a questão de números, mas para quem precisa realmente, essa hora, estar no posto de saúde, e precisa que esses números que estão aparecendo na tela, resolvam o problema dele naquele dia, com um medicamento, ou com, às vezes, não consegue. Tem posto de saúde que relatou esse ano que não conseguiam atender, às vezes, para fazer um curativo. Então, secretário, nós temos mais 4 meses pela frente, aí, 3 meses pela frente, e pelo que a gente está vendo aí, nós, dificilmente o prefeito e o secretário vão conseguir atingir o limite, o valor mínimo de investimento constitucional. Raro aí mesmo, utópico, nós imaginar que vai chegar ao 19, que foi a lei orçamentária do ano passado, para esse ano. Com base nisso aqui agora, eu acho que nós vamos para um outro momento aqui da audiência pública, de perguntar se existe um plano para corrigir isso. Acho que a gente precisa ter como encaminhamento, presidente. A Comissão de Saúde até, eu reitero aqui o pedido do Marcão de se reunir com o prefeito urgentemente, que o grupo aqui, que a comissão possa se reunir com o prefeito urgentemente, para que a gente possa buscar uma solução, ver o que está acontecendo. Ver o que está acontecendo no Tesouro, se a arrecadação está abaixo mesmo. Porque o que nós fizemos o ano passado foi aprovar uma lei, eu tive a oportunidade de ajudar nos debates na lei orçamentária anual, com base no orçamento. Tinha um orçamento previsto, não estamos atingindo, mas também não está tão abaixo disso aqui, como está sendo apresentado com o repasse. Não é possível. Não é possível que esses números estão sendo apresentados hoje aqui na Câmara de Vereadores, embora nós não tenhamos aqui o plenário cheio, mas está sendo registrado, e esses números aqui precisam ser apresentados em plenário para todos os vereadores. É o outro encaminhamento que a gente precisa levar ao conhecimento de todos os gabinetes, para que todos os 23 vereadores se tornem responsáveis pelo que vai acontecer daqui para frente. Porque, como o Marcão mesmo falou, não vai se corrigir o que já passou para trás, o dano que já se causou nesses primeiros 9 meses, pela falta de repasse, e o que nós vamos acumular para o ano que vem. Quanto mais pessoas doentes na cidade, quanto mais pessoas sem encaminhamento, sem os seus exames, nós vamos ter pessoas agravando o problema por falta de um exame que poderia corrigir um problema de atenção básica agora no início, e o ano que vem vai estar pior, e a saúde não vai conseguir cobrir, nem já não cobriu a atenção básica, daqui a pouco ela está com um problema muito pior, mais grave. Então, presidente,